Olá, gente, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade aí à questão da Primeira Guerra Mundial. Gente, lembra que nas nossas primeiras aulas, na aula passada, nós falamos sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O que foram os antecedentes? Os antecedentes foram todos os motivos, toda aquela estrutura que foi sendo feita para que houvesse a guerra. O principal disso é o imperialismo, né? Ou seja, cada potência queria ter mais colônias, mais riqueza, mais influência política e econômica. Então vamos relembrar aí alguns desses antecedentes. O revanchismo francês, né? A França não se conformava de ter perdido a guerra para a Prússia e ter perdido também o território da Alsácia-Lorena, riquíssimo em minério de carvão. Havia também o incômodo já da Inglaterra com essa questão da Alemanha, depois da unificação, ter se tornado uma grande potência e que obviamente já estava de olho em aumentar o seu poder, querendo mais colônias na África. Lembra que eles fizeram uma partilha, né? Fizeram uma repartição ali na África. Também a questão do pan-germanismo, né? Que foi aquela história de defender os povos de origem germânica, evidente, liderados pela Alemanha. Pan-eslavismo, onde dizia que teria que haver a união dos povos de origem eslava e também a proteção de seus territórios. Isso também liderado pela Rússia. Os povos de origem eslava, a maioria ficava ali na região dos Balcãs. Tá? Lembrando também que a Alemanha já causava um incômodo às maiores potências, porque depois que ela se unificou, ela se transformou numa grande potência. Então isso aí já estava incomodando, né? O povo não estava muito afim da Alemanha, não. E aí nós vamos ver agora, gente, qual foi o início, né? Porque já estava tudo pronto. A questão da paz armada, vocês lembram também, a questão da divisão ali, tríplice entente e tríplice aliança, então estava tudo pronto. Faltava um motivo. E o motivo foi terrível. O estupim, né, que a gente fala, assim, o início, o que deu início à declaração de guerra, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que foi fazer uma visita à região ali da Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, que era ali eslavo, preste bem atenção, eslavo, região da Sérvia. Quando ele foi para lá fazer uma visita de cordialidade, no dia do aniversário de casamento dele, ele estava com a sua esposa, então ele foi fazer um desfile em carro aberto, e um jovem de um grupo radical chamado Mão Negra atira nele e na esposa, mata os dois. Então, assim que Francisco Ferdinando morreu, imediatamente o Império Austro-Húngaro não aceitou lá as desculpas farrapadas da Sérvia, né? Queriam algo mais, eles queriam uma reparação, até com territórios, pelo estrago que eles causaram. O Império Austro-Húngaro não aceitou nada, e em relação ao crime, e no dia, preste atenção à data, 28 de julho de 1914, declarou guerra à região da Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro fez isso, a Alemanha, pan-germanismo, tomou as dores e também declarou guerra à Sérvia. Aí veio imediatamente a Rússia, pan-eslavismo, e declarou guerra à Alemanha. Pronto, a guerra já iria começar. Declaração de guerra da Alemanha para a Sérvia, a Rússia toma as dores, e aí pronto, começou a guerra. Gente, a primeira fase é chamada de guerra de movimento, porque nessa fase, as grandes potências, o objetivo deles era ganhar posições no fronte, ou seja, avançar sobre o território dos inimigos. Só que os alemães eram muito mais ágeis, um exército muito mais bem preparado, e em poucas semanas eles conseguiram quase entrar na cidade de Paris, quase tomaram a França. Só que aí teve a brilhante atuação de um general chamado Joffre,
que conseguiu fazer com que as tropas alemãs recuassem. Então esse episódio ficou conhecido aí na famosa Batalha de Marne, de 1914. Só que aí eles perceberam que essa estratégia seguia nos moldes lá do século XIX. Então era um ataque de cavalaria acompanhado de uma infantaria. Só que os tempos haviam mudado, né, pessoal? Então cada vez que eles faziam um ataque, não havia eficiência nisso porque eles eram recebidos com metralhadoras, havia também uma cobertura de artilharia. Então, praticamente os exércitos chegaram à conclusão que tinha que mudar a forma como eles estavam atacando. Então aí nós vamos passar para a segunda fase da guerra, que é a fase das trincheiras. Antes da gente explicar melhor para vocês como é que foi essa fase, eu só queria tentar fazer vocês entenderem, a gente vai ver isso em alguns slides aqui, que as trincheiras, eles cavavam, né? Cavavam buracos muito profundos, em linha reta, né? De uma forma linear, alcançando aí quilômetros e quilômetros, que a gente chama, foi muito extensa essas trincheiras, que eram verdadeiros labirintos. Então, essas trincheiras foram usadas aí na segunda fase, que a gente vai falar agora. Então, essa segunda fase, gente, chamada Guerra das Trincheiras, ou marcar posição, 1915 a 1917. A segunda fase, nessa Guerra das Trincheiras, já que eles não conseguiam romper a linha de defesa dos inimigos, eles queriam conservar as posições conquistadas. Então, era assim, no que eles avançaram, eles já faziam essas trincheiras para ficar ali marcando, né, a posição, ou seja, conquistei esse território aqui. Então as trincheiras eram uma estratégia defensiva que foi primeiro adotada pelos exércitos alemães e depois todo mundo adotou essa tática. As trincheiras eram verdadeiros complexos defensivos compostos por túneis e valas, do jeito que eu falei para vocês. Então, né, a extensão dessas trincheiras eram bem grandes. Então ali, gente, milhares de soldados ficavam ali, comiam, dormiam, ficavam ali o tempo inteiro. Antes até da gente continuar, eu queria deixar claro para vocês que muita gente, né, muitos soldados, morreram até em decorrência das doenças que eles tiveram ficando ali, né? Chuva, lama, frio, fome, corpos em decomposição, porque aqueles que iam morrendo ali nas trincheiras, não tinha como tirar o corpo, enterrar ou fazer qualquer coisa. Então o corpo ficava ali junto com o outro que estava vivo, em decomposição. E isso trouxe o quê? Doenças, rato. Vocês podem imaginar como era a situação, né? Aí, gente, a cada 2 semanas, os soldados ficavam nas trincheiras e eram trocados pela retaguarda. Isso foi no início, depois não tinha como. Às vezes não tinha como um outro destacamento ou um outro regimento chegar aonde estava esse outro. Então, o ambiente, eu até coloquei aqui para vocês, era insalubre. O que é insalubre? Não tinha condição de ficar ali naquele buraco, vamos assim dizer, né? Mas, infelizmente, ficaram e numa condição, né? Vai imaginando aí na cabeça de vocês, que era ficar o tempo inteiro num buraco, né? Convivendo com corpos em decomposição, rato para cá, rato para lá. Infelizmente, a gente vai ter que comentar aqui algumas coisas que às vezes o pouco de mantimento que eles tinham, né, acabava e no desespero até os ratos eram devorados, né, gente? Terrível. Então aqui eu coloquei aqui para vocês o depoimento de um soldado, né, dentro de uma trincheira. Ainda estou atolado nessa trincheira. Não me lavei, nem mesmo cheguei a tirar a roupa. E a média de sono a cada 24 horas tem sido de 2 horas e meia. Um capitão da França dentro de uma trincheira. E aqui embaixo vocês podem observar, né, esse aqui é o início de quando eles estão fazendo as trincheiras e depois as trincheiras depois de pronto. Então observem bem a quantidade de soldados em condições péssimas e depois a quantidade de pessoas que estavam mortas aí dentro, tá bom? Aqui também, gente, para ilustrar o que eram essas trincheiras, eu coloquei o depoimento de um soldado.
O campo de batalha é terrível, há um cheiro azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e no campos de nabos em crescimento. Um pequeno veio de água corre atrás da trincheira e todo mundo usa essa água para beber e se lavar. É a única água disponível. Ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. Então, esse depoimento é de Rudolf Blinde, que serviu numa das divisões lá, que esse nome é meio complicado, mas ele era alemão. Então, pessoal, aqui é um depoimento, né, de um soldado alemão para ilustrar para vocês como eram as condições dentro dessas trincheiras, tá? Vamos ver aqui dois acontecimentos que foram determinantes nessa fase da guerra, ainda na fase das trincheiras. Dois acontecimentos importantíssimos. O Tratado de Brest-Litovsk, de 1918, que vai oficializar a saída da Rússia da guerra. Gente, a Rússia entrou mal e saiu pior ainda. A Rússia declarou, né, lá no início a guerra para a Alemanha, mas era um exército muito mal treinado, eles não tinham conhecimento nenhum, então assim, era um arremendo, assim, vamos assim dizer, de exército. Então a Rússia levou o maior ferro, aliás foi um dos países que mais apanhou nessa Primeira Guerra Mundial. Perdeu praticamente todas as batalhas e passando por uma crise econômica terrível, até perceber que não tinha mais condição de continuar na guerra, inclusive também foi o país que mais teve mortos, foi o país que mais teve gente morta foi a Rússia. Então ela falou, não tem mais condição. Reconheceu a sua derrota, ela vai sair da guerra e vai assinar um armistício com a Alemanha. O armistício é o reconhecimento da derrota. E esse ano também vai ser super importante, porque, como eu falei, a Rússia passava por uma crise econômica terrível, insistiu de continuar na guerra e, por causa disso, vai haver uma revolução, chamada Revolução Russa, que vai transformar vamos assim dizer, que vai transformar a Rússia. E a gente vai falar disso posteriormente. O outro episódio foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Gente, se vocês repararem até agora, eu não falei dos Estados Unidos, eu falei das potências europeias. E os Estados Unidos ali, como quem não quer nada, tipo assim, eu só estou observando o que está acontecendo, vamos ver o que vai acontecer. Quando os Estados Unidos perceberam que a guerra estava numa situação quase que de, vamos assim dizer, empate, aí ela aproveitou o pretexto de um afundamento, né, um submarino alemão afundou um transatlântico, que era um navio de passeio, de turismo, da Lusitânia, tinha mais de 3 mil, se não me engano, mais de 3 mil passageiros. Esse navio afundou e imediatamente os Estados Unidos falaram assim, oba, agora eu entro na guerra. Gente, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi fundamental e determinante para os rumos que essa guerra vai tomar. Os Estados Unidos entrou na guerra, lógico, em favor da tríplice entente: França, Inglaterra e Rússia. Mas como a Rússia já tinha cascado fora, os Estados Unidos entrou. E a Alemanha passou por sucessivas derrotas. E em 1918, o Kaiser alemão renunciou assinando a derrota, ou seja, o reconhecimento da derrota. Eu queria também abrir um parênteses aqui, porque nós não falamos da Itália. Mas a Itália, no início da guerra, ela fazia parte da Tríplice Entente. E depois ela mudou de lado. Gente, a Itália era mais falsa do que nota de 15. Ela entrou de um lado, quando ela viu os rumos que a guerra ia tomando, ela passou para o outro lado, mas levou o maior ferro também. Se teve dois grandes perdedores na Primeira Guerra Mundial, um foi a Rússia e o outro foi a Itália. Aí você vai me perguntar, a Alemanha? Lógico, a Alemanha a gente vai ver o que vai acontecer com a Alemanha, mas a Itália também levou ferro na Primeira Guerra Mundial. Então, quando os Estados Unidos entrou na guerra, gente, foi determinante, né? Ou seja, aniquilou, acabou com o exército alemão e com as pretensões da Alemanha,
fazendo com que a Alemanha assinasse o seu reconhecimento de derrota. Isso foi em 1918. Gente, quando a guerra praticamente terminou, o presidente dos Estados Unidos era Woodrow Wilson, e ele vai propor 14 pontos de Wilson, que seria uma paz sem vencedores. O então presidente dos Estados Unidos, ele realizou uma proposta que pretendia resolver a questão de forma definitiva. Para ele era mais importante selar a paz e evitar outra guerra do que apontar quem tinha sido vencedor e quem tinha sido culpado. Pessoal, ele até foi coerente. Ele falou, agora não adianta falar, você foi culpado, nós ganhamos. O que ele queria seria uma paz sem vencedores. Infelizmente, não é o que vai acontecer. Vamos aqui falar então das principais consequências da guerra. A paz foi assinada em 11 de novembro de 1918, pondo fim a 4 anos de sangrentos conflitos. O governo alemão assinou a rendição, aceitando tudo o que os vencedores, né, impuseram à Alemanha. Em seguida, os vencedores se reuniram em Versalhes, na França. Versalhes é um palácio magnífico que fica nos arredores de Paris, e lá foi assinado o famoso Tratado de Versalhes. Então, esse Tratado de Versalhes impunha praticamente falar assim, Alemanha, você foi considerada a culpada dessa guerra. Você começou, você foi a culpada de tudo. Então eles vão impor à Alemanha a assinatura desse tratado, que já vai fazer com que os alemães, além da humilhação da derrota, um sentimento de vingança, de revanche, porque ainda foram assinar essa humilhação na casa. Na época, a Alemanha tinha a França também como sua inimiga. Então, foi uma situação complicada para os alemães. Então, vamos ver aqui as primeiras imposições. A Alemanha teve que devolver o território da Alsácia-Lorena para a França. Olha a primeira humilhação. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra. Tipo assim, quem é culpada? Você, Alemanha. E, não só isso, eles determinaram cifras, né, quantias absurdas que a França teria que, que a Alemanha teria que pagar, principalmente aos países da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Estados Unidos. Lembrando que a Rússia já tinha cascado fora. Gente, quando a Alemanha assinou essa imposição, ela faliu. Primeiro, 4 anos de guerra. 4 anos de guerra, gente, tudo para. Né? Você não tem mais nada. As pessoas perdem emprego, a pessoa vai ser voluntário. Então, além dos 4 anos de guerra, que acabou com a economia alemã, também uma grave crise econômica, porque vocês imaginam pagar para os países que foram considerados vencedores. Então, isso aqui também foi um remédio muito amargo que a Alemanha teve que tomar. Além disso, mais humilhação. A Alemanha perdeu 13% de seu território e, consequentemente, 7 milhões de cidadãos. A guerra provocou, gente, quase 13 milhões de mortos e deixou 20 milhões de feridos e mutilados. Pessoal, essa conta aqui de 13 milhões é a conta daqueles, né, oficial daqueles que foram identificados. Vocês imaginem aqueles que nunca foram encontrados. Então, né, é complicado isso aqui. A guerra provocou, nós já falamos, né? Nesse conflito, aí a gente vai ter as inovações dessa guerra. Foram usadas armas poderosas, gases asfixiantes, canhões de longo alcance, metralhadoras, lança-chamas, tanques. O avião, né, foi infelizmente bastante utilizado e foi muito útil, e submarinos. E muitos foram usados pela primeira vez na guerra. Então é como se tivesse sido um test drive. Nossa, eu acabei de fazer isso aqui, vou testar na guerra, infelizmente. E só lembrando que o maior patrocinador que tinha já uma indústria bélica bastante atuante, Estados Unidos, né, gente?
Então os Estados Unidos entraram já com com todo o seu potencial bélico. E isso favoreceu bastante para que eles acabassem de vez com a Alemanha. Mesmo os vitoriosos haviam perdido grande parte da sua população masculina jovem. E quem voltou da guerra estava mutilado com sérios problemas mentais. Pessoal, vocês imaginam você ficar 4 anos numa guerra, né, ouvindo explosão, tiro, vendo seu colega arrebentado ali do lado, convivendo com a morte 24 horas por dia. Então, uma pessoa que volta da guerra, ela não pode voltar normal, né? É o que a gente chama de neurose de guerra. Não, é uma coisa muito complicada. São danos psíquicos pro resto da vida. Além disso, houve também o declínio econômico da Europa. Então a Europa, nesses 4 anos de guerra, os principais países vão agora consertar a sua casa. Né? Não tem como, vamos reconstruir. Por quê? Né? Desemprego, fome, miséria. E isso, infelizmente, gente, vai ser o campo propício para que apareça os regimes totalitários, que foi o fascismo e o nazismo, que a gente vai falar disso nas próximas aulas. Gente, aqui eu coloquei para vocês, só para ilustrar, né, infelizmente, vários corpos mortos aqui dentro de uma trincheira. Terrível cena, né? Aqui também outra foto de trincheira, são soldados mortos. Eu tentei colocar até fotos não tão impactantes. Isso aqui é tudo real, viu, gente? Nada disso aqui é montagem, infelizmente. E aqui, para a gente finalizar, né, mais corpos de soldados na praia, né, tudo morto. Aqui eu coloquei para vocês verem já os primeiros tanques de guerra e aqui novamente uma trincheira. Pessoal, então espero que vocês tenham entendido bem essa parte, que vocês possam ter aproveitado bem e na próxima a gente vai já começar a falar para vocês quais são essas consequências terríveis que essa guerra vai deixar, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.